Página 103 do livro, é o que nós vamos pegar como uma referência aqui. Página 103 do livro, nosso livro didático, né? 103 tem aí então um títulozinho, a Trindade no Novo Testamento. É o segundo parágrafo que tem aí na coluna esquerda superior. Todos aí localizados? A Trindade no Novo Testamento? Tá. Então, bora lá. A Trindade no Novo Testamento. Na Bíblia, nós vamos ler João, capítulo 14, 15, 16 e 17. A gente vai estar aí usando desses capítulos, né, do Evangelho de João, do 14 até o 17. Então, se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta no capítulo 14, pode deixar. Embora a gente vá ler algumas coisas antes aqui, né? Mas é aí que a gente vai recorrer bastante na aula de hoje, tá? Vamos lá então, a Trindade do Novo Testamento. Vou ver se vocês acompanham aí a leitura comigo. A revelação da triunidade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara quanto no Novo. Estão acompanhando, irmãos, a leitura aí, tá? Os textos bíblicos abaixo alistados, respeitando-se os devidos contextos, né, mostram sempre juntos ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, levando-se em conta que Deus é único. Aí está o Isaías 43 e verso 10, se alguém conseguir inclusive achar aí para compartilhar o texto, tá? E que ele não partilhe a sua glória com ninguém, também em Isaías 42 e 8, né? Ele diz: a minha glória não divido com ninguém, tá? Que está no 42 e 8. Mas se vocês quiserem ler o 43 e 10, que vai falar que ele é o único Deus e não há outro Deus, não é nem outro Deus semelhante a ele, não existe outro Deus, Deus é único, né? É o único Deus. Tudo que existe é criatura, ele é criador, tudo e todos, sejam anjos poderosos, seja o próprio Satanás, quem quer que seja, todos são criaturas. Deus só existe um. A Bíblia, ela vai falar de deuses, né, que os homens criaram, mas não é que os homens criaram deuses. Na imaginação dos homens, né, no imaginário humano, eles acham que tem Deus, eles acreditam que tem deuses. Então Paulo, por exemplo, vai falar, para as pessoas há muitos deuses e muitos senhores. Para nós é um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, né? Está lá em 1 Coríntios isso aí, inclusive. Deixa eu até pegar aqui, se vocês quiserem a referência. 1 Coríntios me parece que é o capítulo 10. Vamos ver aqui. Capítulo de número 10. Não é o 10 não. É o capítulo de número 8. Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 6. Todavia, para nós é um só Deus. Tá bom, vamos desde o 4, né, que é melhor. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Então, Paulo vai trabalhando essa questão das pessoas que acreditam que há deuses, há senhores. Não há, não existe. Só há um Deus e um só Senhor, Criador de todas as coisas, né? Então, essa é a fala aqui do Paulo, né, a revelação de Deus traz essa ideia. Então, só existe um Deus. O 43 e 10, Cláudia, você achou aí? Que eu vi você bem compenetrada. Você achou? Se quiser ler. Isaías 43 e 10. Vós sois as minhas testemunhas. Isso. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais dele, criais e entendais que eu sou o mesmo. O que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nunca haverá. Exato. Então, antes nem depois, ele declara, não existe, não haverá, nem antes nem depois. Ele é o único Deus, né? O 42, a gente está pertinho aí, só voltar um pouquinho. O 42 e 8 é o que ele diz, né? Que a sua glória ele não dá a ninguém, não é isso? Leia, mano, por favor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei,
nem o meu louvor às imagens de Então Deus, isso, eu falando desse imaginário dos ídolos e tudo, né? O 48 e 11, para completar então essas referências aí a respeito desse ponto, né? 48, Isaías também, um pouquinho para frente, 48 e 11. Pode ler quem achou. Por amor de mim o farei, porque como ele seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Então Deus não divide a sua glória com ninguém, não existe outro Deus. Deus, ele não tolera, né, que ninguém reconheça ninguém como Deus, porque de fato não existe. Então isso é um engano, né? Então é bem interessante que Isaías vem trazendo bastante aí esses textos. Deus é bem irônico, né? Em Isaías, os textos aparece Deus bem irônico. Deus dizendo assim, então apresente aí para mim um Deus que anuncia as coisas futuras, né? O fim, desde o início. Apresente para mim, se vocês estão dizendo que tem Deus aí. Então, olha como Deus é bem humorado, né? Então eu sou o Senhor, que falo das coisas do fim desde o começo. Então é bem interessante esse bom humor de Deus aí. É interessante, inclusive, está escrito aqui, depois da referência do 48:11, o texto, é interessante notar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são postos em pé de igualdade, coisa que nenhuma criatura, por melhor que fosse, poderia atingir, nem muito menos uma força ativa, ou um agente ativo, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, dizem que o Espírito Santo que não é uma pessoa, muito menos Deus, na ótica deles, né? Então não tem como, a Bíblia coloca em pé de igualdade, eles são iguais. Mateus 28 e 19, ó. A ordem de Jesus é para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, lá em 28 e 19 de Mateus. Ora, se Jesus fosse uma criatura e o Espírito Santo uma força ativa, seria estranho que as pessoas fossem batizadas em nome do Criador, que não divide a sua glória com ninguém, em nome de um anjo, né, que os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é um anjo, ou o arcanjo Miguel, os adventistas, inclusive, também, e de uma força ativa, eles dizem que é o Espírito Santo. Aliás, que necessidade há de se batizar alguém em nome de uma força? Tudo isso só faz sentido se Jesus e o Espírito Santo forem Deus, assim como o Pai, né? Só argumentando aqui. Lucas capítulo 3, verso 22. Pegando os textos bíblicos, tá, irmão? Para a gente reforçar aí as nossas afirmações. No batismo do Filho, lá estão o Espírito Santo e o Pai, como sempre, inseparáveis. Essa é uma das razões pelas quais o batismo cristão deve ser ministrado em nome das três pessoas. Então, no batismo de Jesus, quando ele sai das águas lá, é batizado por João Batista, né? Não houve-se, aliás, ele vê, o João Batista tem uma visão, e esse era o sinal que Deus tinha dado para João Batista, que João Batista batizava um monte de gente. E ele disse, aquele que você vê, o Espírito Santo em forma de uma pomba descer sobre ele, esse é o Messias, esse é o Cristo. Então, quando ele sai das águas, Jesus, ele tem a visão e ele vê. Então, uma pomba descendo, né, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e repousar sobre a vida de Jesus. E ele ouve uma voz do céu dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, olha só, Jesus, né, sendo batizado, o Espírito Santo nessa figura, né, nessa visão, né, a pomba representando o Espírito Santo, pelos atributos que a pomba tem, pureza, né, o símbolo de paz, uma série de representações que tem na pomba. E a voz do Pai se dirigindo ao Filho. Então aqui está, claramente, na Trindade, não é a mesma pessoa, né? Não é impossível, a mesma coisa eu acho que deve ter no texto aqui também. Deixa eu ver se é a próxima referência. Vamos lá, a parte C, João 14, 26. Não é essa não, é um pouco mais para frente, mas daqui a pouco eu leio, que eu estava em mente aqui. Nós vamos continuar na leitura. João 14, 26. Jesus fala do Espírito Santo, que será enviado pelo Pai. Então olha só, o Pai está enviando o Espírito Santo, ele não está se enviando, né? Então é uma pessoa enviando outra pessoa. Então Jesus fala que o Espírito Santo que será enviado pelo Pai em seu próprio nome, isto é, o nome de Cristo. Vamos lá para o capítulo 14 de João. Aliás, pelo menos a minha Bíblia já estava aberta, né? Que eu falei para vocês deixar aberta. Isso, então ficou fácil agora, não tem nem trabalho. Vamos lá, João 14 e 20, verso 20. 14, verso 20, ó.
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então Jesus diz, eu estou em meu Pai. Não tem como estar nele mesmo, né? Está no Pai. Aquele, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, o outro Judas, o Tadeu. Judas Tadeu. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha que coisa interessante. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. No plural, né, irmão? Né? Então vamos lá, verso 23 nós lemos, e aí vamos até o 26. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Percebam, irmão, que o Pai enviou o Espírito, o Pai enviou o Filho, né? Olha, veja bem, vamos observando a linguagem. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até o 26 só. Aqui é suficiente. Percebam, amados, as três pessoas claramente sendo aqui relatadas no texto. O Filho falando a respeito do Espírito e do Pai. O Pai enviando o Filho, enviando o Espírito. O Espírito sendo enviado em nome do Filho para ensinar e lembrar tudo que o Filho tinha falado. Meu, é claro. Não é um negócio assim, não é? Mas vamos continuar, porque tem mais texto bíblico. Aos montes. Vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 13. Eu acho que está verso 15 não é de vocês, mas corrijam, é o 14, tá? Tá 15 ainda? Hã? 13, não é o 13, não, é o 13, 14. Inclusive, vamos conferir se é isso mesmo lá. Né? 2 aos Coríntios, capítulo 13. Pelo menos eu corrigi aqui, né? 13. Não, é 13, irmãos. Quem disse 14? Eu? Não, 13, tá certo. Estava 13? Ah, então no meu que estava errado, tá? Eu corrigi no meu aqui. Então, capítulo 13, versículo mesmo, porque nem existe 14. Capítulo 13, verso 13. Olha que coisa interessante. Que a gente chama de bênção apostólica, não é? Que a gente faz isso no final do culto. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, no caso o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Aí a gente fala amém, inclusive. Pronto. Então, ó, não, a bênção apostólica, tá vendo? Não, porque eu não falei para vocês ficar com a mãozinha assim, ó. Não, tá. Então no final a gente faz isso, vocês só vão embora se fizer assim com a mãozinha, tá bom? Vamos, tá combinado. Vamos lá, com a conchinha assim, que é para receber a bênção, que é para não escorregar, né? Não é assim que faz, ó, com a mãozinha na conchinha. E ainda rouba a bênção do outro. Meu Deus, nunca se converteu, bebê. Então vamos lá, a graça do Senhor Jesus, olha só, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, de novo aqui, amados, claramente, nas três pessoas, né, da Trindade, da Triunidade. Então vamos lá em cima, lá no texto. Então, 2 aos Coríntios 13, outra fórmula trinitária, onde aparece o Filho em primeiro lugar, com sua graça ou benignidade imerecida, depois o Pai com seu amor e finalmente o Espírito Santo com a comunhão ou participação que dele procede. Olha que coisa interessante. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Vamos caminhando na Bíblia aqui, amados, e a gente está percebendo que todos esses versículos estão dentro de um contexto. Estão falando da mesma coisa. Não é um texto isolado, não é um versículo isolado que a gente está pegando para afirmar que existe essa doutrina, que é a doutrina da Trindade. Né? Nós estamos pegando aqui diversos textos que estão falando a mesma coisa. É porque tem até uma apologeta, né? Apologeta é uma pessoa que se dedica à defesa da fé, né? Combater as heresias. Ele especializa nisso, isso é uma apologeta, né? E tem um que é o Paulo Romero. O Paulo Romero, talvez um dos melhores que nós temos no Brasil, mais equilibrado, né? Cara assim, fantástico. O senhor
muito bom de ouvir. Paulo Romero tem 3 livros que eu conheço dele excelentes. Decepcionados com a Graça, Super Crente, o outro eu esqueci. Fantástico. E ele diz o seguinte: quem tem um versículo para defender alguma coisa não tem nenhum. Né? A ideia é que ele diz assim: a gente precisa ter mais textos, né, para a gente afirmar a doutrina mesmo. Porque a Bíblia, quando ela afirma um ensinamento que é fundamental, ela traz um suporte bem mais do que um único versículo. Né? Então a gente sempre precisa ter cuidado nisso. Você basear uma doutrina em um único versículo é muito difícil. Geralmente se tem outras passagens no resto da Bíblia. E Deus nos deu base, Deus nos deu material suficiente para a gente chegar naquela conclusão, né? Então bora lá, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha de novo aqui, irmãos, claramente não é a mesma pessoa. A presciência de Deus, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus, né? Então são 3 pessoas distintas. Bora continuar lendo aqui, aí no F, outros versículos. Aí nós temos diversos aqui, eu não vou nem ler, porque são diversos. Todos eles estão falando desse assunto, então percebam. Depois vocês leem, não sei se leram, leiam, irmãos, cada um desses versículos em casa, só para vocês perceberem. Nossa, é verdade, olha quanto texto bíblico tem para reforçar um mesmo tema e a mesma doutrina, tá? Só está aqui para vocês terem esse suporte todo aí. Aí o texto aqui está pedindo, inclusive, para comparar, né? Lá o Apocalipse, mas depois vocês fazem isso. E aí está escrito aqui no finalzinho: é digno de nota que se o Filho fosse uma criatura e o Espírito Santo uma força ativa, os dois não poderiam assumir o primeiro lugar em algumas das passagens bíblicas acima citadas. Aí vocês precisam ler depois lá, né? Aliás, o que uma força ativa estaria fazendo no meio de 2 pessoas, né? Que a gente vê lá, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, é incoerente, né? As TJ, os Testemunhos de Jeová, objetam dizendo que mencionar as 3 pessoas juntas não indica que sejam a mesma coisa, pois Abraão, Isaac e Jacó, que está lá em Mateus, bem como Pedro, Tiago e João, que está em Mateus também, sempre são citados juntos. Esse é o argumento deles, né? Contudo, isso não os torna um. O que os Testemunhos de Jeová não perceberam foi o seguinte: Abraão, Isaac e Jacó tinham algo em comum, o patriarcado, né? Eles eram os patriarcas. Já Pedro, Tiago e João tinham em comum o apostolado. E o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm em comum? Resposta: a natureza divina, ou simplesmente a divindade. Não é, irmão? Então, aqui está trazendo para a gente aí argumentos muito coerentes, na minha opinião, né? Muito lógico, de que é irrefutável essa doutrina da Trindade. Não tem como você desconsiderar, dizer que não existe isso. Não tem como, irmãos. É impossível. Pegando a Bíblia como base, pegando a Bíblia, lendo ela como nós lemos aqui dentro de um contexto. Agora você pegando e distorcendo, aí você faz o que quer com a Bíblia, né? E aí afirma o que quer também. É por isso que diz que a Bíblia é a mãe das heresias, porque se pega muitos textos bíblicos, distorce ele e você vai criando um monte de bobagem aí. Mas eu acredito que nessas aulas, essa é a 6ª, se não me falha a memória, pelo menos eu tentei trazer para vocês textos bíblicos assim de Gênesis a Apocalipse, né, explicando os originais, o contexto, as expressões e tudo mais. E eu, na minha limitação e naquilo que também a Bíblia nos limita, né, a falar a respeito disso, que é muito complicado, a explicação de tudo isso, como isso é, eu nem sei como explicar a Trindade. Eu só tento expor aquilo que a Bíblia ela revela da Trindade, porque a Bíblia revela a Trindade, mas não explica como é essa revelação, né? Então, ela apresenta, ela prova, mas não explica. Não explica, porque não tem explicação lógica. Tem como comprovar que existe, mas você não consegue provar. A revelação é a exposição, né? Foi manifesto. Então, o que é a revelação? Estava aqui oculto, ó, debaixo da mesa, por exemplo. Se está aqui algo oculto, né? Vocês não estão vendo, é oculto. O que eu faço? Eu exponho, eu revelo. Coloquei aqui, ó. Ah, mas explica isso aqui? Não, só é revelado. Por que não dá para ser explicado? Porque é impossível para uma mente finita compreender Deus
plenamente, ainda mais essa complexidade que a gente está falando de Trindade. Então não tem explicação. Como que a gente pode explicar a dupla natureza de Jesus? Como um ser pode ter duas naturezas, ou seja, uma humana e outra divina. Que Jesus se fez homem, mas nunca deixou de ser Deus. Como se explica isso? Não se explica. A Bíblia só revela. Como se explica a origem do mal? De onde veio o mal? Se tudo que Deus cria é bom, inclusive o anjo lá, né? De onde surgiu o mal? Como se explica? De onde surgiu esse mal se não existia em lugar nenhum? E esse ser era bom, criado por Deus, que foram os anjos. Como se explica? Não se explica. Só se revela, existe o mal. Existe um agente do mal, que é o Satanás, né? Que trouxe isso como semente para o ser humano. E aí o pecado original, ou o mal original, veio de Satanás. Mas como que veio de um ser que foi criado perfeito? Bom, percebe como tem coisas que são reveladas, mas não são explicadas? Pode quebrar a cabeça, pode ser o gênio que for, pode ser o homem de oração que for, pode estudar os milhões de livros, pode dedicar a sua vida toda, não haverá explicação para tudo isso. Esses 3 pontos que eu coloquei só. 3 aqui, tá? Então, a gente se contenta com aquilo que a gente consegue estar mais ou menos aí assimilando. Tem um espiritual na empresa, né? Aí a gente recomenda, ele sempre comenta também. Quando entra no assunto de maldade, ele fala, o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Aí eu questionei para ele, mas como assim? O diabo estava ali lá da lata de Deus e ocorreu uma maldade? Então não existe o mal? Aí me para, fica gritando assim, fala, não sei, depois ele explica lá de onde veio o mal. Na verdade, o que acontece, Valdir? Olha só, o que a gente trabalha? Talvez ele tenha ouvido alguma coisa parecida com isso. O mal é uma realidade, isso é inegável, fato. Não precisa ninguém ensinar isso pra gente. Só entra na sala de aula para saber disso. A gente sabe na nossa vida, experiência pessoal e o mundão aí, meu. Né? Olha a maldade que fizeram comigo na terça-feira. Né? Ficou com dó agora de mim, né, Cláudia? Olha que maldade, né? Olha o mal que está no mundo aí estampado, irmão. Em cada esquina, na vida de todos nós, né? Na violência, na injustiça, na corrupção, a morte, que é o mal, não é o mal maior. A morte é a evidência de que existe o mal. Então o mal existe como realidade. O mal não existe como uma entidade, essa é a questão. O mal não existe como um ente, não existe um ser que é o mal, não existe. Existe o agente do mal, que é Satanás, ele é o agente do mal. Então, na verdade, o mal não existe como ente. Aí o mal é a ausência do bem. Então, onde não há Deus, é a ausência de Deus, na verdade, não é nem do bem. Onde não há a manifestação do caráter de Deus, aí se apresenta então o mal. Mas não que ele existe em si, e não que é uma entidade, é que a manifestação do caráter de Deus se ausenta ali naquela pessoa, naquela situação, e aí aparece o mal. É a mesma coisa assim, a escuridão não existe. Não existe, a física prova isso. O que existe é a ausência de luz. O frio também não existe, cientificamente o frio não existe. O que existe? A ausência de calor. Então é nesse sentido, né? Aí sim a gente trabalha nessa realidade, e isso é constatado nesse sentido, mas não que não é a realidade. O frio é a realidade? Claro que é, a gente sente, não é psicológico, né, que diz, né? O frio é psicológico, psicológico coisa nenhuma, rapaz. Você sente o frio, por quê? Porque tem ausência de calor. Não, a escuridão não existe. Se a gente apagar as luzes aqui, vai ficar escuro. Mas se a gente acender a luz, o escuro acaba. Por quê? Porque o escuro, ele não é denso. Ele só é denso quando há ausência de luz. Entende? Então, a gente sempre elabora essa questão aí, né? Então, bora lá. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Tá aqui, ó, página de número 103. Tá ali, ó. E aqui, me levaram o relógio? Não levaram o relógio também. Ô, dó! Me levaram o relógio, aí preciso ver ali agora. Tá bom? Mas não fica olhando para lá não, senão vocês me deixam agoniado. Ainda bem, então é. Esquece que relógio. Relógio não existe. Ainda bem que ele está aqui para me salvar. Então vamos lá, irmãos. Jesus Cristo, ó, é o primogênito de Jeová,
sua primeira criação. É seu unigênito, o único criador diretamente. Calma aí. É seu unigênito, o único criado diretamente por ele. Sendo filho de Deus, é submisso e inferior ao Pai. Na verdade, veja bem, recebeu o nome de Miguel e o título de arcanjo, anjo principal. É um Deus assim como Satanás, no sentido de ser poderoso, é Deus poderoso. Isso eu estou falando na ótica dos testemunhas de Jeová. Vocês já estão assustados aí, né? Eu falei, ué, calma aí, André, o que você está afirmando? Estou falando... Mas o testemunho de Jeová foi eles que escreveram, né? O quê? Eles é o testemunho de Jeová. Eles fizeram uma Bíblia em cima da Bíblia, né? Não é que fizeram, eles alteraram alguns textos. A Ele Bíblia... era o cara lá que fez, ele era crente, Era né? pastor Charles Taze Russell. Pastor Charles Taze Russell. Ele era, a princípio, e ele transcreveu, né, essas partes da Bíblia e alterou. Ele foi acusado várias vezes, foi para tribunal, inclusive, né, no século passado. Lá no começo do século mesmo. Ele que foi fundado o Testemunho de Jeová, né? A gente chama de Russelitas. Testemunho de Jeová somos nós, né, irmão? Nós somos testemunhas de Jeová. Não é que você leu em Isaías? Vós sois minhas testemunhas? E eles pegam esse versículo aí para falar, nós somos os testemunhos de Jeová. Mas a gente sabe que os discípulos de Deus, os discípulos de Cristo, que são os testemunhos de Jeová, né? Eita maravilha, coisa boa, que é aula com fundo musical e tudo mais. Né? Vai dar... Aqui, vocês querem? Não, aqui dá uma coisada aqui para ver se ameniza. Fecha aqui, meu amado, por favor. Se der, se for possível. Obrigado. Eu acho que eu pensei que tu nem ia sair lá, só ia esticar a mão assim. Por isso que eu pedi para você. Obrigado, meu irmão. Se você desse esticadinha, chegava lá. Então vamos lá. Eu perco o raciocínio, vou falar besteira. Os testemunhos de Jeová, então. Ele, Charles Taze Russell, né? Então ele foi levado ao tribunal porque ele foi acusado de um bocado de coisa. E quando ele foi requerido dele provar alguns textos bíblicos, no grego original, ele não sabia. Então, como que uma pessoa vai transcrever a Bíblia do original, vai escrever alguma coisa, e ele vai... Por exemplo, ele alterou, ele adulterou. Eu falei isso no Testemunho de Jeová, nossa, eu penso, ficou doido. Ficou quase... Você pega eles assim... Não, eles são muito condicionados, né? Mas é porque eu fui meio bruto, eu não devia ter feito aquilo, me arrependi depois. Porque eu falei assim, o Charles Taze Russell mutilou a Bíblia. Falei, a tradução do Novo Mundo é mutilada, né? Aí ele ficou doido. Falei, mutilou? Eu falei, o texto e tal. Vamos ver quem está certo. Na eternidade lá a gente vai ver quem está certo. Eu falei, então, mas é que lá pode ser tarde demais, né, meu amado? É melhor a gente chegar a essa conclusão aqui. Mas vamos lá que... Vamos lá, mas eu acho assim que não vale a pena a gente ficar debatendo muito, né, irmão? É bom sempre, quando se vai evangelizar um testemunho de Jeová, e assim, ele dá algum espaço para isso, é bom que a gente lance versículos bíblicos e deixe ele pensar. Faça a pergunta e deixe ele pensar. Não queira responder um monte de coisa. Entendeu? Lança o texto bíblico, porque eles não pensam por si, né? Infelizmente muitos cristãos também só repetem textos bíblicos, sem conhecer de fato e saber o porquê que estão afirmando aquilo, né? Por que chegaram naquela conclusão que nem conclusão chegaram. Muitos cristãos, infelizmente, eles só repetem porque ouviram do professor, ouviram do pastor, mas não é uma convicção, e nem sabe explicar se for perguntado algo a mais. Você afirma isso e isso? Sim. Por quê? É assim. É a teoria do Chicó, não sei, só sei que é assim. Não, amados, né? Então o Testemunho de Jeová também, a semelhança de muitos evangélicos, muitos cristãos, eles não... Se você fizer uma pergunta fora daquilo que eles são programados ou adestrados para falar, eles vão ficar meio assim, né? Aí chamam um maior, vão chamar um ancião, vão chamar quem tem mais experiência para tentar responder isso, porque há essa limitação. E o que acontece? Então, nesse caso, a gente lança o texto bíblico. Você fala isso e isso, mas e esse texto bíblico aqui? Deixa ele pensar, joga a semente, deixa o Espírito Santo trabalhar lá, né? Então, é nessa questão. Então, João, capítulo número 1, na tradução do Novo Mundo, né? Que eles usam, que é diferente
de todas as outras. É a única, é só eles que usam isso. Mas nem adventista usa, ninguém usa, irmão. É só eles que tem essa tradução. É eles. E aí eles precisaram adaptar mesmo, tirar alguns versículos, mudar alguns versículos, senão não tinha como eles afirmarem o que eles afirmam, que a Bíblia contesta, né? Até o 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, acho que é verso número 8, vai dizer assim: nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então, vai usar a Bíblia para afirmar algumas coisas? Aí não dá. Aí eles precisaram então alterar mesmo, mutilaram, adulteraram, né? Esses são os termos, é pesado, mas são isso aí. Então, por exemplo, qualquer versão vai estar exatamente parecido assim, né? Mas não vai estar um acréscimo como eles colocaram. O João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos continuar no verso 2. Ele, o verbo, né? Isso é concordância nominal. Então, se refere ao que está falando antes. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, olha só o que a Bíblia está declarando a respeito de Jesus. O verbo é Jesus. O verso 14 aqui do capítulo 1 vai falar isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o verbo é Jesus aqui, claramente. Então está dizendo o quê? Que no princípio ele estava com Deus. No princípio de onde? De Gênesis? Não. A palavra aqui no original é arquê, né? Então, no arquê, rologos, logos teos, rologos tu teon. Isso aqui é o original. É essa expressão que está. E não pode ser traduzido, não tem como ser traduzido do original lá. Como eles traduzem? Eles traduzem assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Entenderam? Que eles mudaram? Não, o verbo era Deus, o verbo era um Deus. Mas o texto original lá, né? Arquerologos do Teon, rologos Teon, não tem como ser traduzido, não tem como colocar esse artigo indefinido não tem como. A gramática lá não permite isso. É só estudar a língua grega direitinho. É simples, irmão. Recorrer ao grego não tem como fazer essa tradução. Então é uma adulteração, é um acréscimo que eles colocaram lá. Que era um Deus, eles dizem assim: Jesus é um Deus menor. É um Deus criado, entendeu? Deus criou um Deus menor, que foi Jesus. É isso que eles dizem, afirmam. Então eles chamam de demiurgo. Essa é a palavra. Demiurgo é um Deus criado, é um Deus menor. Na mitologia grega isso aí tem aos montes, né? Zeus criou Cronos. Isso, parece o Nordeste, né? Fulano, filho de Cicrano. Mas é isso, a ideia que tem na mitologia grega é isso, né? Que tem um Deus, que é o máximo, que é o Zeus, e o Zeus criou um monte de outros deuses. E eles foram, inclusive, geraram, né? Um lá tem relação com o outro, aí gera outro, que é outro Deus. Então isso é mitologia grega, é uma bagunça só. Então o testemunho de Jeová, ele tem essa ideia de que Jesus é um Deus menor. Não é Deus mesmo de verdade, entendeu? E eles também falam que o Espírito Santo também, nem Deus, muito menos Deus, e não é também uma pessoa, é uma força ativa, é uma energia que emana de Deus. Então, os negócios incoerentes. Mas nós estamos falando de Jesus, vamos se ater mais em Jesus, né? Certo? Vamos voltar aqui no texto que a gente estava lendo, amados? Da página 104 agora, né? 103, aí vamos para 104. Então, o que eu estou dizendo aqui é o testemunho de Jeová que está falando, tá? Vou começar de novo para ver se a gente... Né? Eu fui lendo e aí eu acho que alguns de vocês falaram: o que o André está afirmando aqui? Ou o que o livro está afirmando? Não está afirmando biblicamente. Vai falar o que o testemunho de Jeová traz nessa ideia, sobre Jesus Cristo. Então eu vou começar de novo. Jesus Cristo, na página 103, é o primogênito de Jeová. É o primogênito de Jeová. Sua primeira criação. O testemunho de Jeová diz que Jesus é a primeira criação de Deus. É seu unigênito, ou seja, o único criado diretamente por Ele. Sendo filho de Deus, é submisso e inferior ao Pai. É o que eles afirmam. Recebeu o nome de Miguel. Então eles dizem que o arcanjo Miguel, que a Bíblia diz, é o Jesus. Tá? E o título de arcanjo, quer dizer, anjo principal, né? É um Deus, mas é um Deus, está vendo que é entre aspas e um D menor? Assim, é um Deus assim como Satanás.
no sentido de ser poderoso. É Deus poderoso. Olha que loucura, irmão. Mas nunca Deus todo-poderoso. Olha que confusão, né? Nunca é Deus todo-poderoso como Jeová. Morreu numa estaca, ele disse que foi numa cruz, foi numa estaca, né? Isso aí também é uma coisa relevante, né? Não numa cruz. Ressuscitou em espírito, não fisicamente. Jesus, a Bíblia, vai mostrar em vários textos. Inclusive, lembra que Jesus disse assim, porque eles se assustaram mesmo, os discípulos, quando Jesus entra num lugar fechado, né? Ele atravessou a parede, isso aí também é um mistério, né? Não é uma coisa explicável racionalmente. Então, como é um mistério essa dupla natureza de Jesus. Mas aí se espantaram, isso é um fantasma, é um fantasma. Falou, não, me dá o que comer, inclusive, que eu estou com fome. Fiquei 3 dias lá em jejum, guardadinho, né? Me dá alguma coisa para comer aí, deram para comer. Ele disse, ainda toque em mim aqui para vocês verem que espírito não tem carne, não tem ossos. Toque em mim, pode pegar em mim. Olha só o que o texto vai dizendo, né? Já para tirar essa ideia de que... Então a Bíblia lá é claro, irmão, é só ler a Bíblia direitinho. E aí, inclusive, depois de 40 dias, alguma coisa assim, ele aparece lá para Pedro e os discípulos que estavam pescando, no finalzinho de João. E ele está comendo um peixinho lá, lembra? Um favo de mel. Jesus gostava de um peixinho assado, eu também gosto, é muito bom. Não é bom? Uma manjubinha, um porquinho, né? Mas deixa eu falar aqui, vamos. Ressuscitou em espírito, eles dizem, não fisicamente. Voltou invisivelmente em 1914. Calma, que a gente explica isso aí. Somente as testemunhas de Jeová os viram, com os olhos do entendimento. Através do corpo governante, ele exerce sua chefia sobre a organização. Ou seja, na ideia do testemunho de Jeová, em 1914, Jesus veio e arrebatou apenas 144 mil e levou ao céu. E os demais não serão levados ao céu. Que é aquela ideia, aquela interpretação que eles fazem lá de Apocalipse, 144 mil. Percebe, irmão, que eles têm que fazer um malabarismo hermenêutico para confirmar tudo. Sabe por que isso aqui? Porque esse pastor Charles Taze Russell, a semelhança de todos os falsos profetas, eles vão falar sobre a vinda de Cristo e eles colocam data. Então ele disse que em 1914 Jesus viria. Jesus voltaria em 1914. O que acontece? Não voltou. E cadê então? Não, mas Jesus, ele veio invisível, levou 144 mil. E ninguém viu. Não, mas não tem problema, porque o paraíso vai ser restaurado aqui e o restante vai ficar por aqui mesmo. Então não é que serão só salvos 144 mil na teologia do testemunho de Jeová. É que esses 144 mil que foram para o céu, entendeu? E os demais vão ficar aqui no paraíso restaurado. E aí tiver um monte de texto para... Perceba, mas que tem que fazer um malabarismo. Tem que fazer um malabarismo. Mas isso aqui para justificar o erro deles, né? Então os falsos profetas, eles vão se enroscando, vão se enrolando, né? Porque vão falando coisa que não é sustentável, biblicamente falando. Então, bora lá, irmão. E aí, no caso aqui, eles afirmam que agora Jesus ele governa sobre a organização do testemunho de Jeová, certo? Eles que são, então, é por isso que eles escrevem o Sentinela e o Despertai, naquelas duas revistinhas, né? Periódica, e ali, inclusive, eles têm como, o que está escrito ali, eles têm como autoridade igual da Bíblia. Aliás, igual não, para mim é maior, porque o que eles escrevem lá contraria a Bíblia e eles acreditam nos escritos lá. O Despertar e o Sentinela são os dois periódicos dele, né? Ali é a doutrina, eles vão doutrinando, vão falando. Muita coisa escrita pelo Charles Taze Russell, Juiz Rutherford foi quem seguiu, e vários outros. Eu nem sei hoje quem é o presidente mundial aí, preciso até me atualizar. Mas vamos lá. Aí, isso é o que eles dizem, vamos para a avaliação bíblica, tá? Controlado. A cristologia das Testemunhas de Jeová é uma ressurreição do arianismo. Lembra de Ário? Lá no começo eu falei isso, eu acho, não falei? Nossa, Ário, irmãos, tá aqui, ó, surgiu. Ário era um presbítero, tá certo? Era um presbítero que ele dizia que Jesus não era Deus.
Aqui, ó, em 256 até 336. Esse Ário viveu. Então, ele dizia, ele era um sacerdote do século... O sacerdote fala que é um presbítero, tá? Um pastor. Lá no século IV, da cidade de Alexandria, no Egito, né? Então, era um presbítero lá de Alexandria, no Egito. Ário afirmou que Jesus Cristo era uma criatura baseando principalmente em Provérbios 8 e 22 e em 1 Coríntios 1 e 24. Vamos ler para saber o que ele pega lá? Então, Provérbios 8 e 22. Percebam, amados, como esse texto, livro fora do contexto, gera pretextos. A gente aprendeu isso em hermenêutica, aqueles que fizeram, claro, né? 8 de Provérbios, verso 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. É até um negócio sem sentido nenhum, mas ele pegou esse texto. 1 aos Coríntios 1 e 24. No Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 24. Diz assim: mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, mas não é Deus. É o que ele afirmava, né? Então, vamos lá. Ele afirmou que Jesus Cristo é uma criatura, baseando-se nesses dois textos. O primeiro é uma poesia, que é o Provérbios. É uma linguagem poética, né? Onde a sabedoria diz ter sido criada. Então, olha só, o que eles pegam um texto para dizer que está dizendo a respeito de Jesus, que foi criado e foi possuído no princípio pelo Senhor, o Deus o Pai. Só que lá é uma linguagem poética, e lá está falando sobre a sabedoria. É só ler o texto todo, irmãos, é simples. É igual pega o 8, a gente leu 22, né? É igual pega o 17, amos que me amam, que de madrugada me buscam, me encontrarão. Não é o que está o 17 aí do Provérbios 8? É isso, Claudinho? Não? Eu sei que você estava lá. E 17. Amos que me amam, que de madrugada me buscam, me encontrarão. A gente não vê os irmãos dizendo assim, ó irmão, o texto está dizendo que quem busca a Deus na madrugada, na oração, a fila é menor. A fila é menor, irmão. Não é? Não tem essa conversa? Não vem para a vigília porque a oração na madrugada é um monte na madrugada, tem que ser na madrugada, não pode ser de dia. Então, assim, perceba como um texto fora do seu contexto, de uma maneira errada, vai gerando e criando um monte de conclusão que não tem nada a ver. Então, o capítulo 8 está falando a respeito da sabedoria, a personificação da sabedoria, tá? O capítulo todo. Então, a primeira é uma poesia, né? Onde a sabedoria diz ter sido criada por Deus. O segundo, 1 Coríntios 1, 24, diz que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Assim concluiu Ário: se Jesus é a sabedoria de Deus, então ele foi criado. Ele concluiu isso. O problema de Ário foi o seguinte: ele utiliza uma tradução do que hoje conhecemos como Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico, para o idioma grego. O texto hebraico traz em Provérbios 8, 22 o verbo kanani, quer dizer possuir. Contudo, o texto grego adotado por Ário verteu kanani por bará, que significa criar. Então olha a confusão que ele pega uns textos lá, tá certo? E vai chegando nessa conclusão aí. Quando eles vão entrar aqui na questão, então Ário, ele vai falando, Cristo não é Deus. Aí, então, que Tertuliano, o outro servo, ou um servo de Deus, né, na época, um teólogo, ele então foi combater o Ário, que falava que Jesus não era Deus. Ele falou, não, Jesus é Deus. Aí o que surge? O Credo de Nicéia, em 325. Né? Nesse ano 325, a igreja elaborou, eu não passei para vocês isso, né? Me lembra que eu trago para vocês? Passei, velho? Não, você não passar mais no momento. Me lembra que eu posto o texto no WhatsApp, se vocês me lembrarem. Eu pego o texto e posto lá. Aí se vocês quiserem imprimir e tal, tá? Então, mas me lembra, tá? André, posta para nós o Concílio de Nicéia. Coloca assim, o Concílio de Nicéia. Ou o Concílio de 325, o ano, né? Aí eu vou mostrar lá. Então lá, muito... Tem outros concílios que elaboraram lá. É por isso que, se vocês quiserem algo a fundo mesmo, eu posso trazer alguém que tira xerox, ou eu mesmo tiro xerox lá, se eu achar, né? Tem que achar isso aí agora. Que não é um livro, é tipo uma apostila que eu tenho, tá? Ou são várias folhas lá, né? São vários concílios. Mas o primeiro
E o que deu referência para os outros é esse concílio de Nicéia, o primeiro concílio feito pela igreja, que defendeu a Trindade. Mas não é que defendeu a Trindade, porque ele foi defender a divindade de Cristo. Cristo era Deus. Então ele pegou textos, argumentos e tudo. Então, entre esses argumentos, entre textos que existem lá, esse é um documento histórico da igreja, irmãos. Olha só. E olha só que a igreja evangélica, muitos nem sabem disso. Muitos líderes nem sabem, mas aqui está a confissão da igreja evangélica. Toda igreja que se diz evangélica teria que conhecer, teria que ter pregado em algum muralzinho, em algum, aquele, sabe, quadro de aviso, exposto. Todo novo convertido teria que ter conhecimento disso. Todo mundo que fosse para o batismo teria que ter conhecimento disso. Isso é confissão que a igreja protestante, a igreja cristã, a igreja evangélica, ela declara a respeito da Trindade, a respeito das Escrituras, a respeito da salvação. Irmãos, está lá nesse credo de Nicéia. Olha só, muito simples, explicado lá com textos aos montes. E a gente não tem acesso a isso. Percebe como nós somos negligentes concernente à nossa salvação naquilo que é básico? É assustador isso para mim. Assustador. Se ensina que tem que dar dízimo, se ensina que tem que frequentar a igreja, se ensina que tem que ir para culto e doutrina, se ensina um bocado de coisa, né? Às vezes certo e às vezes errado, mas não se ensina isso que para mim é fundamental para todo cristão saber. Então, entre outras coisas que está escrito lá é o seguinte: Jesus, ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não criado, ele que originou todas as coisas. Aí fala do Espírito Santo, fala do Pai, que um provém do outro, no sentido que foi enviado. Vamos lá está a confissão toda. O Espírito Santo que é uma pessoa, o Pai que é Criador, o Espírito Santo igualmente com o Pai, com o Filho que é Criador. Tudo isso está lá no credo de Nicéia. Eu acho importante vocês lerem, dá uma lida assim, você fala, nossa, olha só, né? Então o Tertuliano, aí que surge a palavra Trindade, é ele que cunha, ele que cria essa palavra. Não existia essa palavra, na Bíblia não tem, mas ele criou Trindade, que quer dizer três deidade, deidade é divindade, é Deus, né? Mas não é três deuses. Ele colocou a palavra triunidade para falar três pessoas que são divinas, três pessoas que são Deus, são deuses, três pessoas que são Deus igualmente. Olha só, e aí vai argumentando: Jesus Deus, o Pai Deus, o Espírito Santo Deus, textos bíblicos, declarações, um negócio fantástico, né? Tá aí, ó, acessível a todo mundo, numa linguagem simples, não tem nada técnico, teológico. É uma coisa que nós deveríamos, né, falar na igreja, principalmente para novos convertidos, principalmente para pessoas que estão vindo aí para a igreja evangélica. Então, mas é tanta, que eu não lembro agora, tanta coisa lá que está escrito, irmão, vale a pena vocês terem acesso a esse escrito aí, tá bom? Então bora lá. Aqui nós já findamos. Vocês têm um material aqui para ler, eu não vou ter tempo de ler, e eu recomendo que vocês leiam, tá? Muito bom que está escrito aqui, vale a pena. Vocês lê aqui, ó, do jeito que está aqui, lendo, vocês vão ver que tem muita coisa aqui. Aliás, tudo aqui é muito explicadinho, irmãos. Essa elaboração que eu fiz aqui é algo muito acessível para quem lê, tá bom? Mas vamos voltar lá para João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Então, João, capítulo de número 14 até o 17. Queridos, esses 4 capítulos, eles são os capítulos em toda a Bíblia que fala a respeito da relação da Trindade, mais do que qualquer outra passagem da Bíblia. Então vale a pena também vocês lerem o capítulo 14, 15, 16 e 17. Leiturazinha assim, ó, simples, sabe? Só que prestando atenção, né? Olha aqui, ó, fala do Pai aqui, do Filho aqui, do Espírito Santo aqui. Lê os 4 capítulos, irmão. Vocês têm aí o carnavalzão, né? Ninguém vai sair em bloco nenhum, acredito eu. Né? Então assim, vocês vão ter lá um dia de descanso, né? De folga, que é o feriadão mesmo, que acho que é terça, né? Alguns emendam e tal. Mas tem a terça, tem um dia. Bom, a questão é que até a aula que vem, que são 7 dias, vocês têm aí para ler 4 capítulozinhos, para ler um negocinho aqui e para ler um negócio lá,
o documentozinho lá. Então é coisa pouca, não é muito não. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 14, né? Versículo de número 12. Eu ia falar 16, mas é 12. Eu ia falar 16, mas é 12. 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, Jesus disse: eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro, não sei se eu expliquei para vocês, mas vou repetir, né? Se expliquei, se falei. Essa palavra outro, na língua grega, não é outro de outro tipo, tá certo? De outro gênero, de outra natureza. Não é nesse sentido, tá? Outro como sendo diferente. Aqui não é heteros. A palavra heteros quer dizer outro. Por exemplo, o heterossexual quer dizer isso. Quer dizer de um outro gênero, de um outro sexo, referindo-se a gênero, né? Masculino e feminino. A língua portuguesa tem essa estrutura, irmão. Então, até mesmo essa proposta aí sobre gênero relacionado à opção sexual, né? Orientação sexual, estão tendo que mudar a estrutura da língua, porque você já não pode falar mais ele nem ela, porque isso é gênero masculino e feminino. Eu esqueci até o termo lá que estão querendo. Vão ter que mudar a estrutura da língua portuguesa para afirmar essas coisas, vocês percebam? Né? Não, agora eu esqueci. Alguém lembra? Mas eles estão tirando, então o ele e o ela já não é mais essa. Não pode se referir mais ele ou ela, senão aí vai falar ele, gênero masculino, ela, gênero feminino. Então, é uma bagunça assim, irmãos, absurda, mas não vou entrar nisso não, que não é o caso, tá? Mas aqui, esse outro, a palavra aqui, outro, na língua original, que foi escrito a Bíblia, aqui no Novo Testamento na língua original, é allos, A-L-L-O-S, allos. Allos quer dizer outro, mas da mesma espécie, da mesma natureza. Entende? Então, se fosse aqui, se Jesus estivesse falando assim, ele vos dará outro, héteros, aí não poderia ser da mesma natureza. Mas aqui a palavra que saiu da boca de Jesus, né, e o escritor bíblico, ele colocou allos, parakletos, que é o